Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tomem assento por gentileza. Glória a Deus. É um prazer imenso estar aqui esta noite para glorificar o nome de Jesus, adorar ao Senhor, bendizer o Senhor e exaltar a sua santidade, porque Ele está presente na casa e recebe o louvor e adoração do seu povo. Prazer estar com o meu pastor Sérgio. Estava com saudade do meu pastor Sérgio. A irmã Carmen, volta e meia, dizendo, nós temos que ir na sede, estou com saudade do meu pastor. Mas a nossa agenda de trabalho nos ocupa bastante, tanto nas congregações como fora de Joinville, em outros estados. E no ano de 2024, nós viemos só uma vez aqui na sede, só o dia 12 de janeiro, que foi o último dia dos 12 dias de clamor. Viemos pregar aqui e não tivemos oportunidade mais durante o ano, porque a agenda corre bastante e a gente tem bastante trabalho. Mas o ano passado nos ocupamos do tema, guiados pelo Espírito Santo, e houveram congregações e setores que nós ficamos um mês inteiro falando sobre o Espírito Santo, aqui em Joinville. E foi uma bênção de Deus, uma coisa maravilhosa, porque a igreja é edificada pela palavra, a igreja é orientada pela palavra, e Deus abençoa os seus servos pela palavra. Esse ano, essa temática sobre oração, a força que move a igreja, vai nos dar um lastro bíblico, teológico tão grande, que todos os pregadores podem pregar todos os dias e não vai esgotar esse assunto. Porque esse assunto é um assunto abundante na Bíblia. E nós poderemos, sem dúvida nenhuma, ministrar grandes mensagens, e Deus vai fazer coisas maravilhosas para a vida do seu povo, para os seus servos. É um prazer estar com os meus companheiros, pastores, servos de Deus que estão aqui. Também conhecer o pastor Ítalo, que veio para cantar, Deus abençoe. Conhecer também nosso irmão responsável pelo evangelismo, um prazer, temos ouvido coisas maravilhosas que Deus faz através desse servo de Deus, e estar em casa novamente, isso é uma bênção de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 1, a última parte do texto, que diz assim: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Visto que me toca o privilégio de ser o primeiro a pregar os 12 dias, então eu quero começar exatamente no princípio do assunto. Quero falar daquelas questões que são rudimentares no que diz respeito à doutrina da oração. Não vou dizer nenhuma novidade para vocês, vou falar aquilo que vocês já sabem, porque falar de oração para crente é falar de coisa que crente sabe fazer. Crente sabe orar. Isso, seja como for, crente sabe orar. Quando aceitei Jesus, eu aprendi que deveria fazer 3 coisas. Eu deveria orar, jejuar e ler a Bíblia. E eu fiz isso com muita dedicação. E continuo fazendo isso conforme a graça que Deus nos concede. Em dia 24 de janeiro agora, eu vou fazer 44 anos de fé e ministério, pastor. Dia 4, faço 65 anos de idade. E dia 24, 44 anos que eu aceitei Jesus aqui, nesse templo, nessa casa, nesse lugar, que era o outro templo, e estamos servindo a Deus durante todos esses anos, e o Senhor Jesus é o que nos sustenta, e o que nos mantém na graça e na sua santa presença. Então vamos falar essa noite sobre os rudimentos, por assim dizer, daquilo que é a doutrina da oração na Bíblia Sagrada. Vamos falar daqueles elementos básicos. Quero mencionar com vocês alguns princípios espirituais, princípios práticos e também princípios teológicos ou bíblicos que estão anotados nas Escrituras, para que a nossa oração possa ser exitosa, para que possamos orar uma oração que Deus possa responder. Sim, existe alguma oração que Deus não pode responder? Existe sim, tem oração que Deus não pode responder, pelo menos existem algumas que Ele não pode responder na hora. Ele vai responder 10 anos depois, 20 anos depois, quando você estiver em condições de receber.
Mas existem algumas coisas que inclusive está na Bíblia. Por exemplo, o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela chegou e disse: Senhor, eu quero que no teu reino, esses meus 2 filhinhos aqui, o Joãozinho e o Tiaguinho, são muito, muito queridos, esses meninos, eu quero que um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus disse: não dá, isso não dá para fazer, você não tem como fazer. Imagine você que no céu tem 3 tronos, um do Pai, um do Filho e outro do Espírito Santo. Aí chega lá o Joãozinho e o Tiaguinho, então chega e tem que tirar o pai e tem que tirar o filho para o lado para colocar o Joãozinho e o Tiaguinho. Essa oração não dá para responder, irmão. Você não tem como. Então a mesma Bíblia que diz assim no capítulo 7 de Mateus: pedi e dar-se-vos-á, a mesma Bíblia diz em Tiago 4:4: pedis e não recebeis porque pedis mal. E logo então nós entendemos que existe uma maneira certa de fazer uma oração. Não é que haja uma contradição nas Escrituras, mas há uma maneira certa de você se aproximar de Deus e orar ao Senhor. E por esse motivo é que nós devemos procurar aprender. Aprendemos de 3 maneiras básicas. Aprendemos primeiramente orando, essa é a grande verdade. Você aprende a orar orando. É claro que quando você aprende a orar orando, que a gente começa a oração, a gente não tem um conhecimento bíblico que possa nortear essas orações, e você pode pedir alguma coisa que não seja necessária, que não seja prioritária, que não seja mais necessária. Há uma série de coisas que você pode fazer. Porém, você vai aprendendo a orar, e a tua oração vai melhorando e você vai se ajustando. Aprende-se a orar também com as experiências vividas por homens e mulheres de Deus, tanto na Bíblia quanto na história. Você pode observar a vida de oração de pessoas de Deus e aprender com o conteúdo da vida dessas pessoas. E em terceiro lugar, não menos importante, você aprende a doutrina da oração dentro da teologia bíblica, no ensinamento bíblico, a doutrina da oração, que começa lá em Gênesis 4:26 e vai até Apocalipse capítulo 22 e versículo 20, o penúltimo versículo. Em Gênesis 4:26 está escrito: e a Sete nasceu-lhe um filho e pôs-lhe o nome de Enos, que significa em hebraico homem. E aí o texto diz: e então começou-se a invocar o nome do Senhor. Aí começou a invocar o nome do Senhor. Essa palavra invocar, ela foi a palavra que norteou todas as orações do Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, qualquer oração era invocação, porque invocar é chamar para que venha em socorro de, é solicitar. Todos os altares levantados, todos os sacrifícios oferecidos, toda a liturgia do templo, tudo estava em torno da invocação. Invocar, chamar a presença de Deus, chamar a presença divina. Essa palavra do Novo Testamento, ela não se torna necessária, porque Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Logo já não precisa chamar, Ele está bem pertinho, está bem juntinho de você. E aí o Senhor Jesus mesmo, Ele ensina, Ele diz que mesmo antes de nós pedir, o Pai já sabe o que nós necessitamos. Então a oração é uma coisa que você pode aprender dentro do doutrinamento escriturístico. E nós vamos então mencionar rapidamente, eu não sei o tempo, ainda bem que tem uma câmera bem na frente, irmão, que tapa o relógio. Olha que bênção de Deus. Não dá para enxergar o relógio, que maravilha. Essa câmera foi inspirada pelo Espírito Santo para ser colocada ali, viu? Para o pregador não ver o relógio. Acontece o seguinte, irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da experiência vivida pelas pessoas que oraram grandes orações, orações históricas, orações extraordinárias, orações que, quando nós lemos nas Escrituras, nós dizemos para nós mesmos: quem dera ter a graça de alcançar uma espiritualidade, uma intimidade tão grande como foi o 7º ponto, anotado pelo pastor Sérgio, uma intimidade tão grande a ponto de orar uma oração e receber uma resposta dessa maneira. Vou citar para você rapidamente, capítulo 18, a partir do versículo 36 de 1 Reis.
Elias no desafio contra os profetas de Baal e os profetas da deusa Azerá, quando ele estava no monte desafiando para ver quem era o Deus verdadeiro. Eles oraram, gritaram, ou melhor, falavam, se retalhavam. Era o culto do impressionismo. Eles viravam cambalhotas, se cortavam com lancetas, eles gritavam, falavam, diziam coisas, e Elias ficava olhando, só assistindo aquele teatro que eles apresentavam. E aí começou a zombar deles, e disse: gritem mais alto, quem sabe está dormindo, ou falem mais forte, quem sabe está viajando, e pode ser que parem, dê uma paradinha, atenda a vocês. Mas não adiantou nada. Eles, os profetas de Baal, eles sabiam que Baal não respondia, só que eles pensavam que Jeová não respondia, e foi aí que se enganaram, foi aí que eles erraram, porque Elias faz uma oração, prepara o altar, conserta o altar, coloca o sacrifício, derrama água sobre o altar, e ele se aproxima do altar e vai fazer uma oração. Bem, antes de dizer a oração, eu quero dizer para você que eu leio um texto desse, e eu digo para mim mesmo, quem dera eu ter essa graça de fazer uma oração espetacular dessa e receber uma resposta dessa magnitude. Acontece que, se você for olhar o contexto, você vai ver que esta oração, que foi assim bem pequenininha, ela teve 3 anos e meio de consagração. 3 anos e meio de consagração. 3 anos e meio sob a mão de Deus. 3 anos e meio sendo guiado pelo Senhor, sendo levado pelo Senhor para onde o Senhor queria que fosse, passando por todas as intempéries, fugindo, escapando, passando necessidade, comendo o bolinho pequeno, o pãozinho pequeno, morando na casa viúva, e aquela coisa toda, aquele sofrimento todo, aquela restrição toda. Só que quando chega no monte, ele chega pronto, chega preparado. E ele não só chega preparado consagratoriamente, mas ele chega preparado mentalmente, espiritualmente preparado. Ele chega, simplesmente faz pronto o altar, o sacrifício, e ele faz uma oração numa ordem perfeita, dizendo: mostra que tu és Deus, e que eu sou teu servo, e que eu fiz conforme a tua palavra o que acabei de fazer. Olha, meus irmãos, uma oração dessa no hebraico é 16 palavras que podem ser pronunciadas em 16 segundos. 16 segundos, e desceu fogo do céu, e levou sacrifício, e o altar, e levou tudo, e o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Olhamos para esse tipo de oração e ficamos fascinados. Olhamos para o capítulo 8 de 1 Reis, e ficamos fascinados com a oração de Salomão, consagrando o templo ao Senhor, e orando e dizendo: Senhor, se porventura acontecer de teu povo pecar contra ti, e eles forem vencidos pelos seus inimigos, e forem levados em cativo, Senhor, em cativeiro, e estiverem debaixo, Senhor, do azorrague penoso do adversário, mas lá na terra do seu cativeiro se arrependerem, se lembrarem de ti e te buscarem, tu aí do teu trono, dos teus altos céus, olha, Senhor, quando eles orarem para a banda dessa casa, e responde, Senhor. 500 anos depois dessa oração, Daniel abre a janela para a banda de Jerusalém e ora, e Deus responde, porque oração não tem tempo de validade. Oração não tem tempo de validade. Oração é eterna. Oração é para sempre. Você ora e fica para sempre o que você orou. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Oh glória a Deus.
A oração da igreja está lá na presença de Deus. Capítulo 5 e versículos 3 a 8 de Apocalipse. Capítulo 8 e versículo 3 de Apocalipse. E o anjo pegou uma taça e encheu de incenso e derramou sobre o altar com as orações dos santos. E elas subiram à presença de Deus. E houve relâmpagos e trovões. Urashi amande kolabasaya. Oração não tem tempo de validade. Você que está aqui essa noite, de repente tem dito assim: Senhor, eu não quero fechar os meus olhos sem ver tal coisa acontecer, sem ver os meus filhos na tua casa, sem ver a minha família te servindo. E você tem esse direito, e é justo você orar assim. Mas você pode orar diferente ainda. Você pode dizer assim: Senhor, ainda que os meus olhos se fechem, eu sei que tu responderás a minha oração. Porque tu colocas as minhas lágrimas no teu odre. E de repente Deus vai lá e pega o odre e mexe assim, mexe, e mexe, mexe, e vê as tuas lágrimas, e é hora de responder. É hora de Deus responder a oração. Glória a Deus. Mas existe um princípio espiritual que é necessário ser mencionado, que eu e você, quando orarmos, nós temos que colocar Deus em primazia. Ele, absolutamente Ele, acima de tudo. A nossa oração não pode ser permitida, ser invadida pelo materialismo humanista que está no mundo de hoje, e por essa ética hedonista em busca de prazer que está no mundo moderno. E as pessoas oram e transformam um argumento espiritual em uma busca de prazer. Acontece o seguinte, que você tem que buscar a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. E para você ser melhor diante dEle. E melhor diante dEle é diferente daquilo que você pensa. Para você melhor, por exemplo, é uma coisa que não te custe muito e te renda bastante. É uma coisa que não demande tanto esforço e te dê bons resultados. Isso é bom para você? Isso é o melhor para você? Você investe um pouquinho e dá um montão. Você faz um pouquinho e rende bastante. Você é aplaudido, você é ouvido, é ovacionado, enfim. Isso é bom, você acha isso bom, eu acho isso bom. Só que para Deus bom é diferente disso. É diferente. Para Deus o bom é aquilo que ainda que te custe lágrimas, ainda que custe sangue, ainda que custe gemido, ainda que custe choro, ainda que custe a perda de alguma coisa, mas amanhã você é melhor do que hoje. Depois de amanhã você é melhor do que amanhã. E a cada dia você é melhor. Isto é bom para Deus. Esta é a grande diferença entre bom do conceito humano e bom do conceito divino. E você precisa pensar como Deus pensa. Você precisa ver como Deus vê. Não é muito difícil ver como Deus vê. É só você subir lá no céu e dizer para Deus: Deus, deixa eu dar uma olhadinha aqui assim na tua ótica, que eu quero olhar como você olha. É meio difícil, né? Mas você pode, viu? Você consegue sim olhar como Deus olha e pensar como Deus pensa. Você consegue isso pela palavra de Deus. Existem princípios espirituais que precisam ser obedecidos. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na tua oração. O que os crentes fazem comumente? Normalmente fazem. Eles fazem o seguinte: eles oram, ou eles pensam em fazer alguma coisa, fazem, dá errado, e eles correm para Deus. E daí quando eles correm para Deus, eles correm, mas olha, tão humildezinho que olha, uma coisinha fofa. Eles chegam para Deus: tu sabes, Senhor, tu sabes que eu sou teu servo, tu sabes que eu ando na tua presença. E Deus fica olhando assim: e esse negócio deu errado, e o meu nome ficou ruim. Senhor, tu sabes. Olha, parece que eu vejo Jesus dizendo assim: se você tivesse falado comigo antes, eu teria dito não. Se você tivesse falado comigo antes, eu teria dito não vá.
não se meta nisso, não faça. Mas tu é abelhudo, se meteu, agora arca com as consequências. Mas é a tua vontade, Senhor. Deus tem 3 níveis de vontade: vontade diretiva, permissiva e passiva. Aí, meu querido, você tem que escolher em qual nível você está. Você tem que andar na diretiva de Deus, que daí ele assume. Não, mas olha, para começar não dá errado. Se der algum tropeço, ele diz: deixa comigo, isso aqui eu resolvo, fui eu que comandei essa obra. E não dá errado. Não dá, não pode dar errado. Acontece que esse princípio de colocar Deus acima de tudo foi praticado por alguns homens de Deus. Eu vou citar 2, né? Pelo menos 2, para não citar muito, senão eu vou acabar entrando num espaço que outros pregadores vão pregar depois. Mas Moisés foi um homem que conheceu, na intimidade de Deus, ele conheceu a maneira de atingir, por assim dizer, o coração de Deus de tal forma que ele teve a ousadia de que quando o povo pecou com o bezerro de ouro, que Deus falou para Moisés, antes de Moisés descer: vai, desce, porque o teu povo que tu trouxe do Egito pecou grandemente e fez deuses para si, já se desviou. E Deus disse para ele: saia do meio desse povo, porque é povo obstinado, e eu mato esse povo como quem mata um só homem, e eu faço de você uma grande nação. Ainda bem que Deus estava falando com Moisés, né? Não estava falando com nenhum dos grandes nomes da atualidade. Estava falando com Moisés. Acontece o seguinte, que o Moisés disse: Senhor, perdoa esse povo. Perdoa esse povo. E começou a questionar Deus. E Deus disse para ele assim: eu vou matar esse povo. E ele disse: Senhor, capítulo 32, versículo 12 de Êxodo: Senhor, se tu matar esse povo, o que dirão as nações que souberam que tu tirou eles do Egito e não deu conta de meter na terra? Como tu vai ficar diante desse cenário? Deus passava a bola para Moisés e Moisés rebatia a bola para Deus. E ele chegou ao ponto de dizer para Deus: te arrepende-te desse teu pensamento. Muda, Deus, muda esse teu pensamento. Não vai ser assim. Ele desce de lá, chega lá, está o bezerro de ouro. E aí então Moisés fala com Arão: Arão, como é que é esse negócio aí? Esse o povo queria um Deus, porque não sabia o que aconteceu contigo, ficou muito tempo, demorou muito, a falta da paciência. E aí, mas por que tu fez isso? Não, eles tiraram das orelhas as argolas, os colares, e jogaram no fogo e saiu o bezerro. Porque quando a gente vai confessar pecado, é por atacado, né? É assim, é por atacado. Para confessar pecado é por atacado. Jogaram o ouro no fogo e saiu o bezerro. Mas como assim que jogou ouro e saiu o bezerro? Foi derretido o ouro, foi feita uma estrutura de madeira, foi passado o ouro até formar um bezerro. Mas não, a confissão de pecado é por atacado, irmão. É desse jeito o negócio. Aí Deus, ou Moisés, disse para Arão: eu vou moer esse bicho. Moeu ele, fez cinza dele, pegou água do ribeiro de Cedron, misturou a água com a cinza e deu para eles: toma um chazinho de idolatria para curar a idolatria. É bom chazinho de ídolo com cinza. Eles tomaram a água com cinza e depois foram mortos. 3.000 homens foram mortos naquele dia. E aí volta Moisés para Deus, e chega lá, e Deus está esperando Moisés, e Moisés disse: Senhor, perdoa esse povo, senão tu risca o meu nome do teu livro. Esse negócio é tremendo. Perdoa esse povo, senão tu risca o meu nome do teu livro. E Deus disse para ele: eu risco o nome daqueles que pecam contra mim, não dos que não pecam. Ele disse: então perdoa esse povo. É obstinado? É. É povo rebelde? É povo que não se dobra? É. Mas é o teu povo. E Deus dizia para Moisés: é o teu povo. E Moisés dizia: é teu povo. É o teu povo, não é o meu, é o teu. E sabe qual foi o grande
O grande argumento de Moisés foi atingir o ponto neural do sentimento de Deus, dizendo: o que dirão do teu nome? O que dirão da tua glória? O que dirão do teu poder? Se tu não der conta de meter eles na terra, se tu não der conta de levar eles até lá, o que as nações vão dizer de ti? Não é de mim, Moisés, é de ti. E daí Deus parou e disse: tá bom, vai, mas eu não vou junto com vocês. E Moisés disse: se você não vai, nós também não vai, ficamos tudo aqui no monte. Seu anjo vai. Não, anjo não quero. Se tu não for, não nos faça sair daqui. Até que Deus disse: a minha presença vai contigo para te fazer descansar. O apóstolo Paulo disse que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se Deus tem uma fraqueza, esta é a fraqueza de Deus. Ele não aceita que a sua glória seja vituperada. Ele não aceita que o seu nome seja vituperado. Ele não aceita que o seu nome seja blasfemado. Não aceita. E o outro homem que vou citar rapidamente é Josué. Você tem que aprender com os homens de Deus. Você tem que andar com os homens de Deus, precisa olhar para eles e aprender com eles. O Josué estava sempre junto com Moisés, sempre junto, e aprendia. Quando Moisés foi embora, levado, Josué assume, chega lá, vence Jericó, uma vitória extraordinária. Vem a segunda cidade, Ai, é uma derrota fragorosa. E o Josué vai e se joga diante do tabernáculo e começa a chorar e dizer: Senhor, eis que agora, Senhor, Israel virou as costas para os seus inimigos, e eis que se levantarão todos os cananeus e virão contra o teu povo, e vão expulsar o teu povo da terra que tu prometesses. Capítulo 7, versículo 10 de Josué. E ele diz assim: e o que tu farás do teu tão grande nome? Olha a conexão com as palavras de Moisés. O que dirão as nações o teu grande nome, disse Moisés. O que Josué diz? E o que tu farás o teu grande nome? Quer dizer, o rapazinho aprendeu, ele não é nada bobo não, aprendeu a lição. E quando ele disse: o que tu farás o teu grande nome? Deus disse: porque está chorando aí, te levanta, há pecado no meio do povo. Foi resolvido na hora. São princípios espirituais que você precisa aprender a colocar. Examina a tua vida de oração e veja onde Deus está na tua oração. Se Ele está no topo ou se Ele está quase fora dela. Você precisa disso. A segunda coisa que quero citar é o conjunto de qualificativos morais que é necessário ter na vida de uma pessoa para se apresentar diante de Deus e requerer de Deus alguma coisa. Veja que no Novo Testamento nós temos um privilégio extraordinário, que é a inclusão do nome de Jesus como mediador da nossa oração. E o que significa, por exemplo, você orar em nome de Jesus? Ah, pastor, é citar o nome de Jesus. Não, querido. É orar como Jesus oraria. Orar em nome de Jesus é orar como Ele oraria. Logo você deveria fazer a pergunta: como será que Ele oraria nesse problema que eu estou vivendo? Como será que Ele falaria com o Pai nessa situação que eu estou enfrentando? Como será que Ele faria no meu lugar, diante desse cenário? Isto é orar em nome do Senhor. Não é só falar o nome do Senhor. Não é só dizer o nome do Senhor. Além disso, é necessário ter certas qualidades. Você lembra de Jó, capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 8, capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 8. Deus disse para Satanás: de onde tu vens? De rodear a terra e passear por ela. Viste lá meu servo Jó? Homem reto e temente a mim. Isso são qualidades morais. Retidão, sincero e reto. São qualidades morais do caráter humano, visto por Deus. E depois ele vai dizer:
temente a mim e que se desvia do mal. Depois ele vai citar qualificativos espirituais. Primeiro qualidades morais, depois qualificativos espirituais. Você pensa que Deus não olha para esse tipo de coisa? Deus olha para esse tipo de coisa. Qualidades morais que aparecem diante dele e qualidades espirituais que aparecem diante do mundo, diante das pessoas. E aí vai para 38 de Isaías, para sermos mais rápido. O Isaías é enviado até o rei Ezequias, e o rei Ezequias está enfermo. E foi dito para ele o seguinte: você põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. E ele tinha 39 anos de idade, irmão. Quem que pensa morrer com 39 anos? Misericórdia, irmão. Eu vou fazer 65 dia 4. Há uns 20 anos atrás eu dizia assim: Jesus, pelo menos até uns 80. Agora que eu já passei dos 60, eu estou pensando em 90 já. Vamos tocando para frente esse negócio. E quando chegar perto dos 85, por aí você chama, vamos para o 100, passa de 100. Essa contagem é a única, pode passar de 100 que não dá multa. A única que não dá multa é essa aqui. Acontece o seguinte, meu irmão: ninguém está pensando em morrer com 39 anos de idade. Um rei. E quando é dito para ele, olha, era Isaías, não era qualquer um não. Era Isaías que levou a mensagem. Põe a tua casa em ordem, quer dizer, ordena quem vai ser o rei sucessor, ordena quem vai ser o escrivão, quem vai ser o primeiro-ministro, quem vai ser o chefe da guarda, ordena as coisas, porque você vai morrer. E o Isaías saiu, e ele virou para a parede, e você lê no versículo 3, o capítulo 38 de Isaías, ele dizendo assim: Senhor, tu sabes como tenho andado na tua presença, com o coração reto diante de ti, e que tenho praticado a verdade, tenho andado na justiça na tua presença. E havia entre Ezequias somente um pequeno espaço da parede, e as suas lágrimas corriam. Mas quando Isaías estava no pátio, Deus disse: volta e fala para ele que eu ouvi a oração dele, e eu vi as lágrimas dele. Esse é o maior enfrentamento que um homem pode ter. É o maior enfrentamento que um homem pode ter. E ter a ousadia e a coragem de dizer: tenho andado diante de ti em justiça, em sinceridade, em verdade, com o coração inteiro. E Deus disse: sim, é verdade. Vou te dar mais 15 anos. Ainda foi pouco, né? Mais 15 anos foi pouco, irmão. O Ezequias pediu um sinal extraordinário. Pediu que regressasse a sombra do relógio de Acás 15 graus. Ele fez um pedido que era... Deus pegou o universo e fez andar anti-horário. Fez o universo andar anti-horário. Volta para trás. Um sinal tão grande, só para 15 anos, um sinal desse tamanho, devia ser para uns 75 anos pelo menos. Não, mas só 15. Mas 15 é suficiente para ele. Casou e teve o filho Manassés, que foi a maior desgraça em Israel. Foi uma praga, aquele bicho foi uma praga. Mas pelo menos ordenou a casa dele. Teve mais 15 anos. Mas o que eu quero ressaltar aqui para ti é a capacidade e a convicção de dizer para Deus sobre você. De você. Você falar de você para Ele. E olha, falar para quem já sabe tudo. Já conhece tudo. Que sonda os corações. Que Davi diz no Salmo 139, esquadrinha, meu Deus. Esquadrinhar era nada mais, nada menos que examina cada molécula, examina cada centímetro, examina tudo, examina tudo. Penetra o profundo e o escondido. Ele simplesmente estava falando com um ser
dessa natureza, Deus que sabe tudo, e Deus concordou com ele. Esse é o segundo ponto, qualidades morais. Por quê? Por que é bom dizer isso? É bom dizer isso pelo fato de que tem muitas pessoas que elas estão vivendo uma vida bem desleixada e acham que Deus tem a obrigação de fazer. Tem pregadores, tem obreiros, tem líderes, tem homens e mulheres vivendo uma vida bem fora do esquadro da palavra e acham que Deus é obrigado a fazer. E Deus não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a nada. Se Ele não quiser fazer, não faz. Mas se Ele quiser fazer, ninguém pode impedir o que Ele quiser fazer. Oh, aleluia. Aleluia. E o terceiro e último ponto que quero citar para vocês, e esse aqui seria o mais extenso, mas a hora já está bem adiantada. São os princípios espirituais ensinados nas Escrituras por Jesus. Em resposta a essa petição, Senhor, ensina-nos a orar. Isso significa que você pode aprender a orar. Você aprende a orar orando, você aprende a orar com as Escrituras e você aprende a orar com as pessoas, acompanhando pessoas de oração. Se você quer se dar bem na vida, acompanhe pessoas que têm a virtude espiritual. Pessoas de Deus, ande com pessoas de Deus. Não ande com pessoa chocarrenta, não ande com pessoa que fala palavrão, não ande com pessoa vulgar, não, deixa de lado. Anda com gente santa, anda com gente temente a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer você crescer ao lado dessas pessoas. Acontece que o Senhor Jesus ensinou. A resposta a essa petição mais completa está em Mateus, no capítulo 6, versículos 9 a 13, que é a conhecida oração do Pai Nosso. E olha o que Jesus ensinou. Ele ensinou 3 coisas relacionadas ao Pai e 3 coisas relacionadas ao homem. Ele disse, do Pai ele disse, o teu nome, o teu reino e a tua vontade. E depois o homem, ele disse pão, perdão e livramento. 3 coisas de Deus, 3 coisas do homem. Deus não nega para você a necessidade do pão, da proteção e também do perdão. Só que o perdão, eu já vou falar um pouquinho mais, tem um outro quesito vinculado aqui. Deus não nega a você a tua necessidade física, material, não. As bênçãos de Deus têm uma ordem clara na Bíblia. Elas são espirituais, físicas e materiais. Mas nós pegamos ela e invertemos. Botamos materiais acima das físicas e acima das espirituais. E aí a nossa oração vira aquela primeira oração do filho pródigo. Pai, dá-me a fazenda que me pertence. É somente isso. Pai, dá-me a fazenda que me pertence. Até que vai, quebra a cara, gasta tudo, volta arrependido e daí faz a oração certa. Pai, faze-me como um dos teus servos. E aí então o Pai faz. E aí quando você é feito pelo Pai, aí a coisa vai dar certo para a glória de Deus. O Senhor Jesus ensinou esses princípios espirituais e Ele ensinou e praticou. Eu desconheço um pregador tão magnífico como Jesus, que praticou não só o que ensinou, e praticou até mais do que ensinou. Nós, para praticar o que nós ensinamos, olha que nós já se debatemos. Não? Nós se debatemos, andamos assim meio que arranhando. É uma luta tremenda, é uma luta todo dia. Mas Jesus ensinou muitas coisas e fez mais do que aquilo que ensinou. O Senhor Jesus ensinou esse princípio espiritual de você colocar Deus em primeiro lugar, colocar o nome de Deus, a vontade de Deus e o reino de Deus. E aí você deve se perguntar,
se o teu conteúdo de oração está obedecendo uma regra dessa natureza, colocando um percentual elevado nas coisas referentes ao reino de Deus. Olha por quanta coisa temos que orar aqui: discipulado, evangelismo, pregação, ensino, pastores, obreiros, igreja, ministérios. Olha quanta coisa temos por que orar e por quem orar, e que estão vinculadas ao nome de Deus. E se nós fizermos isso, o Senhor vai nos honrar. E aí então, depois de aplicarmos esses princípios, então pão, perdão e livramento está assegurado. E eu vou reforçar o pensamento do perdão, porque Jesus disse assim: perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus diz o amém no versículo 13, encerrando a oração, e retoma no versículo 14 e versículo 15, dizendo: se porém não perdoardes aos homens os seus pecados, vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Mas se perdoardes os homens os seus pecados, o Pai Celestial perdoará a vós os vossos pecados. Logo, Jesus está salientando uma situação relativa. Você precisa exercer o perdão. Exercer o perdão é a coisa mais poderosa que existe na oração. Tem pessoa que não consegue alavancar a vida, não consegue dar o pontapé inicial, porque não consegue perdoar, prefere ficar com a razão. Fica com a razão e perde a bênção. Deixa a razão, recebe a unção e vai para frente. Não, mas eu tenho razão. Eu já tenho tantos anos de fé, eu já tenho cabelo grisalho, eu já tenho isso, Deixa tudo isso debaixo dos pés de Jesus, querido, e deixa a razão de lado, e vai buscar de Deus graça para perdoar. Ah, mas eu não sinto de perdoar, não sinto. E onde que está escrito na Bíblia que tem que sentir? Paulo diz no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 32, ele diz: perdoai-vos uns aos outros. E isso é imperativo, irmão. Perdoai-vos é imperativo, é mandamento, assim como Deus perdoou a vocês em Cristo Jesus o Senhor. Ah, mas pastor, mas acontece que é o seguinte: eu perdoei, mas eu não consigo esquecer. Não, mas não se trata de esquecer. Você não precisa ter amnésia. Não se trata de esquecer aqui da memória. Se trata de esquecer aqui da emoção. Você lembra, mas não exerce influência na tua emoção. Você gerencia a tua emoção. O Espírito Santo gerencia a tua emoção. Você não tem reação por causa da lembrança do episódio. Você lembra o episódio e a tua emoção diz assim: glorifica a Deus, exalta o Senhor, diga aleluia, dá glória a Deus. E você se lembra de tudo, mas perdoou. E por que perdoar? Vai para o capítulo 2, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos 10 a 12. O apóstolo Paulo disse: olha, se vocês têm perdoado, eu também perdoo, se é que tenho perdoado alguma coisa, para que Satanás não tenha vantagens contra nós. Ui, ui, ui. Ai, 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 meu querido. Porque não ignoramos os seus ardis, diz o texto. Para que Satanás não tenha vantagem, fica aí segurando a ponta da corda da tua razão, e o diabo diz: é isso aí mesmo, você tem razão, você está certo. Larga isso, irmão, larga isso. Deixa o outro livre e te liberta você também, porque Deus tem coisa na tua vida. Deus tem coisa para fazer contigo. Para os discipuladores evangelistas, o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, depois que Pedro e João são interrogados por causa do paralítico da Porta Formosa, homem que mais de 40 anos estava enfermo, foi curado pelos dois. Ao entrar no templo, Pedro e João curaram o homem. Foram interrogados, levados ao sinédrio, interrogados. Foram questionados, imprensados, ameaçados. E aí então os sacerdotes disseram: olha, terminantemente nós determinamos que vocês não falem mais nesse nome. Irmão, proibir de falar de Jesus a crente cheia do Espírito Santo é a mesma coisa que soprar o fogo, irmão.
É a mesma coisa que botar mais lenha no fogo. Aí provoca ele, é aí que ele fala. Aí que ele fala. O Pedro olhou bem para a cara do sumo sacerdote, e essa palavra, essa foi fulminante. Ele disse: nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Ele simplesmente estava dizendo assim: vocês ficam com a rédea da religião e nós ficamos com a direção da unção e da revelação. Nós ficamos com a palavra. Vocês ficam com a religião, dominam a religião, mas a revelação está vindo para nós, aqui os galileus. A turminha que ninguém dava nada, está recebendo a palavra, ouvindo e vendo, ouvindo e vendo, ouvindo e vendo. Oh, glória a Deus. Mas eles voltaram, se reuniram com os discípulos e fizeram uma oração. Depois de contarem para os discípulos, e disseram: Senhor Deus Todo-Poderoso, tal como está escrito na tua palavra, se levantaram os povos e se conluiaram contra o teu santo filho, Jesus, o teu ungido. Não só os povos de Israel, mas Pôncio Pilatos e os gentios se levantaram contra o teu povo. Ó Pai, nós oramos a ti e te pedimos que tu atentes para as suas ameaças, enquanto tu estendes a tua mão para operar sinais e maravilhas e dar graça aos teus servos para falarem a tua palavra. E de repente tremeu o lugar em que estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra com ousadia e autoridade. E por quê? Espírito perdoador. Não pediram a cabeça do sumo sacerdote, não pediram a cabeça do Pilatos, a cabeça do Herodes, não pediram a cabeça de ninguém. Simplesmente disseram: está acontecendo porque a tua mão determinou que deveria ser assim. Então estende a tua mão, opera sinais e maravilhas e glorifica o nome do teu santo filho Jesus. Eu ia falar sobre 4 parábolas que ensinam sobre a oração, mas não haverá tempo. Vou terminar dizendo o seguinte: capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Estevão mostra todo o conhecimento que tem, pregando uma mensagem que resumiu todo o Antigo Testamento numa mensagem apresentando aos judeus. Acontece que eles se enfureceram e pegaram ele, tiraram para fora da cidade, capítulo 7. E eles então, mesmo que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo, não adiantava. E começaram a apedrejá-lo fora da cidade. E ele levantou seus olhos e disse: eu vejo o Filho do Homem em pé à direita do Pai. E eles foram dando pedrada nele. E antes de ele morrer, versículo 60 do capítulo 7, ele diz assim: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Olha o Espírito perdoador. E quando ele diz isso, ele diz as mesmas palavras que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Não lhes impute esse pecado, tem o mesmo sentido. E aí Jesus está em pé, e aí Jesus olha assim, e quem é o que está comandando o ataque contra ele? É Saulo. É Saulo que está comandando. Aí Jesus olha assim: é você, né? É você que o Estevão está perdoando, ó, você. Deixa comigo, nós vamos encontrar já lá, logo ali no caminho de Damasco. Ali te dou um tapa na nuca, te jogo no chão, faço rolar na poeira e te levanto como apóstolo dos gentios. Não demorou, meu irmão, não demorou nada. Saulo está no chão e está sendo transformado e preparado para ser o grande apóstolo que foi, porque houve alguém que disse: não lhes impute esse pecado. Capítulo 20, versículo 22 do Evangelho de João, Jesus disse: se perdoardes os pecados aos homens, lhes são perdoados, mas se os retiverdes, lhes são retidos. Perdoa aquela pessoa que te afronta. Perdoa aquela pessoa que te azucrina. Perdoa aquela pessoa que é o teu aguilhão. Perdoa ela. Perdoa porque você não sabe o que Deus tem com ela. O Saulo de Tarso, quando estava 3 dias orando já na casa de Judas, acontece que o Senhor chama Ananias, que significa anônimo. E Ananias,
Vai lá na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Simão, e vai lá, tem um cidadão lá chamado Saulo, de Tarso. O Ananias disse: o Senhor, se tivesse um tribunal, diria assim: meritíssimo, desculpe-me a referência. O Senhor sabe que esse homem é uma peste. Esse homem assola a tua igreja. Isso aí é uma praga, Senhor. E o Senhor está me mandando para lá. Vai, porque para mim é vaso escolhido. Fica de pé em nome de Jesus. Abachúria calabaçaia. Uramachúria calamassaia. Capítulo 5, versículo 23 de Mateus diz assim: se vieres trazer alguma coisa ao Senhor, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai te reconciliar com ele. Primeiro te reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 diz assim: e orando perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. 18 e 23 de Mateus até o versículo 35, depois de contar a parábola do credor incompassivo, Jesus disse, olha, no versículo 35: assim meu Pai Celestial não perdoará vocês, se não perdoardes aos homens os seus pecados. Urabachúria calamassaia, oriexeri colamanda suramassai. Por que Davi foi o grande rei de Israel? Porque perdoou Saul. Cortou a ponta do seu manto, mas não cortou o seu pescoço. A vingança não pertence a ti. A vingança não é tua. A vingança é do Senhor, é dele, é dele. O Senhor está aqui esta noite, fazendo esse lugar estremecer. E há nesta noite aqui pessoas que precisam dizer: eu perdoo o Senhor. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Não quero mais esse questionamento na minha vida. Se liberte nesta noite, meu irmão. Quando você perdoa, você se liberta. Você fica livre. Eu quero te convidar essa noite para uma oração. Eu sei que é um tema pesado. É um tema pesado, sim. Mas você quer ter uma oração que seja a força e o poder que move a igreja? Tenha um coração perdoador. Tenha um coração limpo. Tenha uma mente limpa. Não deixe manchar as tuas vestes. Não deixe manchar a tua alma. Não permita que o inimigo tenha vantagem contra ti. Cante o salmo que disse: o laço quebrou e nós escapamos como pássaro do laço do passarinheiro. Perdoa nessa noite, e você vai ver, o diabo vai ficar só com o toco da corda na mão, e você voa livre, voa livre. Urabachúria calabaçaia, uramai se calamanda sabachuriai. Você que sentiu o teu orgulho ferido, porque você pensa que já é alguma coisa, e aí então alguém disse alguma coisa contra você, e você, por pensar que é alguma coisa, ficou todo ofendido. E por que você não lembra do que disseram para Jesus? Do que fizeram com ele? Por que tu não lembra? Volta lá na cruz, olha para ele na cruz, e ouça ele dizer: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Olha para o Estevão, e você vai ver o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita do Pai.
Sai do teu lugar e vem à frente, você que precisa. Nosso tempo é pouco. Sai em nome de Jesus agora. O nosso tempo é pouco. Amande Assura Calabacheia. O nosso tempo é pouco, mas hoje Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui para apagar traumas, feridas. Ele está aqui para curar feridas da alma, traumas que não deixam você avançar. Ele está aqui esta noite para estender as mãos sobre você e te dar vitória, porque você é preciosa e precioso para Ele. Você é importante para Ele. Uramai chocante olestai, Ramassuria Calabachaya. Onde está o pastor Éder, ou o pastor, qualquer um dos dois? Toque e cante em nome de Jesus. Cante uma canção bem suave. Enquanto os irmãos, tem irmãos que estão vindo ainda. Tem pais feridos, tem filhos feridos, tem mães feridas, mulheres, esposas, esposos feridos, que precisam essa noite ser curados. Precisam ser curados por dentro. E aí, quando você for sarado por dentro, você vai ver a vida de Deus fluir na tua vida. Vai correr como um rio a tua vida. A tua vida vai ser um rio caudaloso e profundo. Meu sentimento. Ele está aqui essa noite. Encher o vaso. Ele está aqui essa noite. É tudo que eu mais quero. Por onde eu tenho andado. Aleluia. Ele está com você sempre, 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 sempre. Renova-me. Receba de Deus renovo essa noite. Senhor, receba renovo de Deus esta noite. Receba cura nesta noite. Receba cura esta noite. Receba renovo do Espírito. Receba renovo do Espírito Santo. Senhor, Ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite para fazer maravilhas. venha curar, A sarar a tua alma, sarar a tua alma, libertar o teu coração, libertar o teu coração. Ora Bachuri canta mais. renova-me, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti agora. Exaltamos a Tua santidade pela Tua presença. Oramos pelos Teus servos que estão diante de Ti. Ministramos sobre eles a Tua bênção. E o Teu nome é glorificado. O Teu nome é exaltado. O Teu nome é exaltado, Senhor. Aleluia.